Paz e graça seja com todos. O nosso estudo hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Paulo diante do Conselho Superior. Paulo chega a Jerusalém, toda uma confusão, já tinha gente querendo matar Paulo, e agora eles levam Paulo para o Conselho Superior. Vou ler aqui o versículo 30. O comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todos o Conselho Superior se reunissem. Depois mandou que trouxesse Paulo e o colocassem em frente deles. Então, aqui um líder romano, que agora estava com Paulo preso, na intenção até de protegê-lo, ele queria entender o que se passava, por que tanta raiva, por que tanta vontade que aqueles judeus estavam de matar Paulo. Então ele convoca o Conselho Superior. Então Paulo, ali em meio ao conselho, olhou firmemente para os membros do conselho e disse: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Já é um aspecto muito importante nas nossas vidas. Nós temos lutas, nós temos provações, mas nós temos que ter a nossa consciência limpa. Diante dos homens, também, porque nós somos carta lida por todos. Mas ele deixa claro a consciência limpa diante de Deus. Essa é inquestionável. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Nós já vimos esse nome, Ananias, Ananias e Safira, Ananias com a conversão de Paulo. Era muito comum os nomes se repetirem de geração em geração. Os nomes eram muito comuns até entre os discípulos, Tiago, Pedro, e nesse caso aqui, Ananias. Não se trata da mesma pessoa, né? Repetido os nomes, muito repetido. Esse aqui era Ananias, o grande sacerdote. Ele então manda que os judeus dessem um tapa na cara de Paulo. Paulo ficou indignado, ficou com raiva. E ao invés dele falar àqueles que tinham dado tapa na cara dele, ele falou direto ao sumo sacerdote. Por que você está fazendo isso comigo? Né? Chama ele inclusive de hipócrita e diz que Deus o castigará por isso. Então, os homens que estavam perto de Paulo perguntaram para Paulo: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu: meus irmãos, eu não sabia que ele era o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho... Então vamos voltar aqui nessa questão com o sumo sacerdote. Veja bem, desde a época de Moisés, de Arão, sumo sacerdote, tinha toda a lei, toda a norma para que tivesse um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote devia se consagrar, devia ser separado, devia ser da linhagem do pai ou da família. Essa era a norma, era a lei que veio seguindo e seguindo. Só que quando o povo pecou e foi levado cativeiro, eles
Deus não estava mais elegendo sumos sacerdotes. Vamos colocar dessa maneira. Deus estava em silêncio. Só profetas trazendo profecias messiânicas, levando o povo a arrepender, mas a gente não ouve mais falar de sumo sacerdote que veio da linhagem aprovado e abençoado por Deus. Então aqui dá-se a entender que Paulo foi irônico, que ele não reconhecia a autoridade divina na vida daquele sumo sacerdote, porque era impossível que Paulo não reconhecesse que aquele homem sentado numa cadeira especial de frente mais alta com vestes sacerdotais e Paulo não reconhecer que ele era o sumo sacerdote, dá-se a entender aqui que ele é irônico, mas com a sabedoria de Paulo, que deixa a gente assim de queixo no chão, ele fala, sim, né? Então ele é sumo sacerdote, nossa, né? Imagina, eu não sabia. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos obedecer às autoridades. Então, ao mesmo tempo que ele foi irônico por um lado, ele é sábio porque ele diz da necessidade de se obedecer a todas as pessoas colocadas em autoridade. Aí ele já traz a palavra do Senhor, a lei, dizendo que ele respeitava a lei. Então ele se desculpou, né? Quando Paulo percebeu que alguns do conselho era do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, então ele disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. Sabedoria, estratégia, meios de vencer uma batalha, meios de vencer uma guerra, sem nem ao menos colocar a mão. Aqui, Paulo estava prestes a ser acusado de morte e levado para a morte. Quando ele percebeu que já naquele lugar havia uma divisão, ele aproveitou aquela divisão para trabalhar a favor dele. Como assim? Ele começa a falar sobre a ressurreição. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus eram muito materialistas, separados, pessoas ricas. E eles não acreditavam na ressurreição e eles brigavam por causa dessa fé e dessa crença. O que Paulo faz? Coloca os fariseus e os saduceus para discutirem. Enquanto eles discutiam, Paulo estavam a salvo. E naquele meio ali do conselho, houve então uma grande discussão. A coisa estava ficando tão complicada, sem poder ninguém alçar a voz, que aquele comandante romano sentiu necessidade de tirar Paulo daquele meio. E é isso que ele faz. Ele tira Paulo dali, daquele meio, né? E o versículo 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu para Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma.
Só este versículo aqui já daria uma pregação. Por quê? Nós temos pelo menos umas afirmações aqui. Primeiro, foi Deus que falou para Paulo. Não foi homens, não foi qualquer outro líder, qualquer outro apóstolo, qualquer outro discípulo, não. Foi o próprio Deus que falou. Então, a primeira afirmação foi Deus que falou. A segunda afirmação, ele fala aquela palavra que nós gostamos muito de ouvir, de refletir na Bíblia Sagrada. Não tenha medo. É o mesmo que está dizendo para nós. Não tenha medo, eu sou contigo. Era o que Deus estava falando com Paulo. Outra afirmação, ele disse: você veio aqui para Jerusalém para falar da minha palavra. Então você está em meu nome. A garantia de segurança para com você é minha. Eu é que cuido de você. E Deus cuida mesmo. Já levantou pessoas para falar, para defender Paulo, já levanta aqui um líder romano para defender Paulo. E ele diz outra coisa, que agora já é um ponto final. Porque ele diz, eu trouxe você aqui em Jerusalém e agora eu vou levar você para Roma. Isso aqui é muito importante, até numa das viagens, né, que o navio naufraga, está indo para Roma. Paulo sabia que ele ia chegar em Roma, porque Deus falou para ele que ele ia chegar em Roma. Então esse versículo é um daqueles que fala muito aos nossos corações. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não ia comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais ou menos 40 homens. Então, aquele levante contra Paulo, a briga junto com os saduceus, enfim, eles deixaram Paulo de lado, o assunto com Paulo, e agora eles se juntam e falam: nós não vamos comer até que Paulo esteja morto. Levantou-se um jejum. Só que aqui é um jejum diferente deles. Por quê? Foi um jejum junto a um plano maléfico. Eles planejaram, falaram com o líder romano que levassem Paulo de novo para discutir mais alguns assuntos. Só que o plano deles era, enquanto trazia Paulo no meio da multidão, ele seria assassinado, sem ninguém saber como, sem ninguém saber o porquê. Só que um menino, inclusive meio aparentado de Paulo, ouviu, Deus permitiu, não deixou Paulo enganado. Deus não nos deixa enganado. E ele se levantou e foi ao líder romano, ao comandante romano, e contou todo o plano para esse líder romano. Aí imagina, se ele tivesse levado Paulo para lá, Paulo teria sido assassinado. Mas Deus já tinha falado que Paulo ia para Roma. Foi Deus que falou. Aquele líder romano, que não era um governador, ele tinha um compromisso de guardar Paulo, porque era cidadão romano. Ele não podia deixar Paulo morrer na mão daqueles homens. Então ele agora faz o plano dele para levar Paulo até o governador. E aí ele fala com aquele menino: olha, não fala para ninguém que você me contou isso não. E ele então faz toda uma armação para tirar Paulo dali naquela mesma noite. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e mais 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite,
preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda segurança para o governador Félix. Depois o comandante escreveu uma carta para o governador Félix. Então veja toda a segurança que esse comandante romano montou ali em cima da hora à noite para salvar a vida de Paulo e levá-lo até o governador Félix. Mas é muito grande, né? Nós temos aqui 200 soldados, 200 lanceiros, mais 70 cavaleiros, todos apostos para tirar Paulo dali à noite. E assim ele o fez. E esse comandante também escreveu uma carta para o governador Félix. E nessa carta ele conta toda a situação, quem é Paulo, que Paulo era cidadão romano, que estava prestes a ser morto pelos judeus, e que ele não encontrou acusação nenhuma, que então ele estaria levando Paulo para ser analisada a situação dele junto ao governador Félix. E que quem quisesse agora acusar Paulo teria que fazê-lo mediante o governador Félix. E assim foi. Paulo é levado com segurança, chega até o palácio. Ali no palácio, nem acorrentado ele fica, não vai para nenhuma prisão. Fica muito claro nesse capítulo que ele fica no palácio, aguardando os seus acusadores. Muito aprendizado, mais uma vez, para as nossas vidas, e que Deus os abençoe.